O ferro da lança penetrou profundamente no lado direito do corpo sem vida. Sangue e água jorram instantaneamente da ferida, escorrendo pela haste da arma e respingando nas mãos enluvadas do centurião romano. Longino não esperava por isso. Em dezenas de execuções, jamais havia visto um corpo morto responder assim. O líquido vermelho escuro misturado com água cristalina gotejou de seu punho, manchando a terra rochosa aos pés da cruz central no Gólgota. Naquele momento exato, algo extraordinário aconteceu dentro do soldado mais endurecido de Jerusalém. O homem treinado para matar sem hesitação, o executor frio e calculista do Império Romano, de repente se viu face a face com uma verdade que despedaçaria sua vida anterior e o transformaria para sempre. 3 horas antes, Longino havia sido simplesmente outro centurião cumprindo ordens. Agora, com aquele sangue sagrado ainda fresco em suas mãos, ele estava prestes a se tornar algo completamente diferente. O primeiro gentil a proclamar publicamente que Jesus de Nazaré era verdadeiramente o Filho de Deus. Mas o preço dessa transformação seria sua própria vida. Para compreender completamente a magnitude dessa transformação, precisamos entender quem era Longino antes daquele dia fatídico. Nascido nas províncias do norte do Império, provavelmente na região que hoje conhecemos como a moderna Alemanha ou França, ele havia sido recrutado ainda jovem para as legiões romanas. Como muitos de sua geração, via o serviço militar como a única rota de escape da pobreza rural e uma oportunidade de alcançar posição e riqueza no vasto império que dominava o mundo conhecido. O treinamento militar romano era notoriamente brutal e abrangente. Durante meses, Longino havia marchado quilômetros intermináveis carregando equipamento pesado, aprendido a lutar com gládios e escudo, praticado formações de batalha até que se tornassem segunda natureza, e mais importante, sido condicionado a obedecer ordens sem questionamento. O exército romano não produzia apenas soldados, produzia máquinas humanas de guerra, homens capazes de executar qualquer comando, não importa quão moralmente questionável, sem hesitação ou remorso. Longino havia se destacado nesse ambiente impiedoso. Sua combinação de força física, inteligência tática e frieza emocional o marcou rapidamente para a promoção. Ele havia lutado nas fronteiras do Reno contra tribos bárbaras, participado de campanhas na Gália, e servido em várias províncias orientais antes de ser eventualmente designado para a Judéia. Cada batalha, cada execução, cada ato de violência sancionado pelo Estado havia endurecido um pouco mais seu coração até que ele se tornasse exatamente o que Roma precisava: um executor sem consciência. Como centurião, ele comandava uma centúria de 80 homens. O termo centurião derivava de uma época anterior quando realmente comandavam 100 soldados. Sua armadura de bronze polido, decorada com medalhas de valor, seu capacete distintivo com crista transversal vermelha, e seu bastão de comando de madeira de videira o identificavam imediatamente como um oficial de posto. Centuriões eram a espinha dorsal do exército romano, os homens experientes e confiáveis que transformavam ordens de generais em realidade sangrenta no campo de batalha. A Judéia havia se provado uma designação particularmente desafiadora. Ao contrário de outras províncias onde as populações locais haviam aceitado relativamente pacificamente o domínio romano, os judeus permaneciam intensamente resistentes. Sua religião monoteísta os tornava fundamentalmente incompatíveis com o sincretismo religioso que Roma tipicamente usava para pacificar territórios conquistados. Eles não podiam simplesmente adicionar os deuses romanos ao seu panteão. Eles rejeitavam todos os outros deuses completamente. Isso criava tensão constante. Revoltas esporádicas explodiam regularmente, forçando as autoridades romanas a responder com força esmagadora. Longino havia supervisionado inúmeras crucificações de rebeldes judeus, cada uma destinada a servir como advertência terrível para outros que pudessem considerar desafiar a autoridade romana. A crucificação era especificamente designada para ser a forma mais humilhante e agonizante de execução possível, uma morte tão horrível que desencorajaria até os mais desesperados de resistir ao poder romano. A manhã havia começado como qualquer outra sexta-feira em Jerusalém durante a Páscoa. Longino despertou antes do amanhecer no quartel da Fortaleza Antônia, a imponente fortaleza construída por Herodes, o Grande, que dominava o complexo do templo.
A fortaleza servia como sede do poder militar romano em Jerusalém, uma demonstração constante de força que lembrava os habitantes locais exatamente quem estava no controle. Naquele dia particular, porém, algo no ar parecia diferente. Rumores percorriam os corredores de pedra da fortaleza sobre um prisioneiro especial que havia sido trazido durante a madrugada. Jesus de Nazaré, o pregador itinerante, que havia causado tanto alvoroço nas últimas semanas, finalmente fora capturado. Longino conhecia a reputação do homem, um rabino rebelde que atraía multidões enormes e cujos ensinamentos perturbavam tanto os líderes religiosos judeus quanto as autoridades romanas. O cheiro de pão fresco sendo assado nos fornos da fortaleza misturava-se com o aroma de óleo de lâmpada e o odor persistente de couro molhado dos equipamentos militares. Soldados moviam-se pelos pátios realizando suas tarefas matinais, afiando espadas, polindo armaduras, alimentando cavalos nos estábulos. Era uma cena familiar que Longino havia testemunhado milhares de vezes, mas naquela manhã havia uma energia subjacente diferente, uma expectativa tensa que ele não conseguia definir completamente. O sol mau havia nascido quando chegaram as ordens. Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, havia condenado Jesus à crucificação. Longino recebeu a responsabilidade de supervisionar a execução, uma tarefa que havia executado dezenas de vezes antes sem um segundo pensamento. Ele vestiu sua armadura de couro e bronze, ajustou seu capacete ornamentado com plumas vermelhas que identificavam seu posto, e caminhou em direção ao pretório onde o prisioneiro aguardava. O pretório era um pátio pavimentado adjacente ao palácio de Pilatos, usado para julgamentos públicos e pronunciamentos oficiais. Quando Longino chegou, encontrou uma cena de atividade controlada. Soldados estavam organizados em formação, cidadãos importantes da cidade se aglomeravam em grupos pequenos discutindo os eventos da noite, e no centro de tudo estava o prisioneiro que havia causado tanto alvoroço. Quando Longino primeiro viu Jesus, algo indefinível o perturbou. O homem diante dele não se parecia com os criminosos desesperados e rebeldes furiosos que habitualmente levava para a crucificação. Apesar dos ferimentos visíveis do açoitamento brutal que havia sofrido, Jesus mantinha uma dignidade estranha e inabalável. Seu rosto, embora marcado pelo sofrimento e pelo sangue seco da coroa de espinhos cravada em sua cabeça, irradiava uma serenidade que Longino jamais havia encontrado em um condenado à morte. A flagelação havia sido particularmente severa. O flagrum romano, um chicote com múltiplas tiras de couro cada uma terminando com pedaços de osso ou metal, havia rasgado a carne das costas de Jesus em fitas. Sangue havia coagulado em padrões grotescos, mas mesmo assim, Jesus não demonstrava o desespero quebrado que Longino esperava ver. Em vez disso, havia algo em seus olhos, uma profundidade de compreensão, uma aceitação resoluta que desafiava a explicação. Os soldados sob seu comando haviam se divertido cruelmente com o prisioneiro durante a noite. A guarda pretoriana, composta principalmente de auxiliares sírios e gregos que particularmente desprezavam os judeus, havia inventado uma série elaborada de humilhações. Eles o vestiram com um manto púrpura em zombaria de sua suposta realeza, colocaram uma vara em suas mãos como cetro falso, e se ajoelharam diante dele gritando sarcásticos "Salve, Rei dos Judeus!". Longino havia observado essa pantomima cruel com crescente desconforto. Não porque se opusesse à violência, ele havia ordenado brutalidades similares inúmeras vezes, mas porque a resposta de Jesus era tão completamente inesperada. A maioria dos prisioneiros reagiria com raiva furiosa, terror desesperado ou colapso completo. Jesus fazia nada disso. Ele suportava cada indignidade com uma paciência que parecia quase sobre-humana. Cuspiram nele, bateram em sua cabeça com a vara, e o humilharam de todas as maneiras imagináveis. Durante tudo isso, Jesus não reagiu com raiva ou ódio. Sua resposta silenciosa ao abuso extremo intrigou profundamente o centurião experiente. Longino havia visto homens enfrentarem a morte de muitas maneiras diferentes. Alguns imploravam por misericórdia, outros amaldiçoavam seus captores, muitos quebravam completamente sob pressão. Jesus fazia nada disso. Ele suportava cada tortura como se a aceitasse voluntariamente,
como se compreendesse que era necessária para algum propósito maior que Longino não conseguia entender. A procissão para o local da execução começou ao meio da manhã. Roma havia aperfeiçoado a crucificação não apenas como método de execução, mas como espetáculo público destinado a desencorajar rebelião. O condenado era forçado a carregar a barra transversal de sua própria cruz pelas ruas mais movimentadas da cidade, garantindo máxima exposição e humilhação. Era teatro de terror, psicologia aplicada em sua forma mais brutal. Quando chegou a hora de partir para o Gólgota, os soldados colocaram a pesada crossbeam de madeira nas costas feridas de Jesus. A madeira áspera, manchada com o sangue de execuções anteriores, pesava aproximadamente 40 quilos. Para um homem já enfraquecido por perda de sangue e trauma físico extremo, seria uma carga quase impossível de carregar. A procissão da morte começou a se mover pelas ruas estreitas de Jerusalém, com Longino marchando à frente para abrir caminho através da multidão crescente. O centurião havia conduzido essa mesma caminhada fúnebre muitas vezes antes, mas nunca havia encontrado uma reação pública tão intensa. As ruas calcetadas ecoavam com o som de sandálias militares, o arrastar da madeira pesada contra as pedras, e o murmúrio crescente da multidão que se juntava. Algumas pessoas na multidão gritavam insultos e zombavam do prisioneiro condenado. Onde está seu reino agora? Gritavam alguns. Salve-se se é realmente o Filho de Deus, zombavam outros. Mas havia também uma corrente diferente na multidão. Muitas mulheres choravam abertamente e se lamentavam alto, seguindo tradições judaicas antigas de luto público. Crianças olhavam com olhos arregalados, não compreendendo completamente o que estavam testemunhando, mas sentindo a gravidade do momento. Longino notou que Jesus, mesmo carregando o instrumento de sua própria morte e lutando para permanecer de pé, encontrava forças para responder a essas mulheres com palavras de consolo. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não criaram. Que tipo de homem, perguntou-se Longino, consolava outros no caminho para sua própria execução? Que tipo de pessoa, confrontada com sua própria morte iminente, ainda encontrava energia emocional para se preocupar com o sofrimento futuro de outros? Essa capacidade de compaixão em meio ao sofrimento extremo era completamente estranha à experiência do centurião. A crossbeam provou ser pesada demais para o corpo já brutalmente espancado de Jesus. As ruas de Jerusalém eram íngreme e irregulares, feitas de pedras calcárias polidas pelo tráfego de milhares de pés ao longo dos séculos. O sangue escorrendo de seus ferimentos tornava suas sandálias escorregadias, e a perda de sangue havia deixado seus músculos traindo sua vontade de continuar. Jesus caiu pela primeira vez quando a procissão estava navegando uma descida particularmente íngreme. A crossbeam bateu contra as pedras com um ruído terrível, e Jesus desabou embaixo dela. Soldados imediatamente o rodearam, chutando e gritando para ele se levantar. Longino observou enquanto Jesus lutava para se posicionar debaixo da carga novamente, seus músculos tremendo com o esforço. A segunda queda veio apenas algumas centenas de metros mais tarde. Desta vez, Jesus permaneceu no chão por vários momentos longos, respirando pesadamente, reunindo forças. Foi então que Longino viu algo que o perturbou profundamente. No meio da multidão, uma mulher mais velha estava lutando para se aproximar. Lágrimas corriam por seu rosto, e ela estendia as mãos em direção ao homem caído como se quisesse confortá-lo. Mãe, Jesus sussurrou quando a viu, e Longino percebeu que esta era Maria, a mãe do condenado. Ver o sofrimento desta mulher, testemunhar sua agonia ao ver seu filho sendo levado para a morte, tocou algo profundo dentro do centurião endurecido. Ele havia visto muitas mães chorar por filhos mortos em batalha, mas havia algo particularmente devastador sobre esta cena. A terceira queda foi final. Jesus desabou completamente, e tornou-se claro que não conseguiria continuar carregando a crossbeam. Longino agarrou um homem que passava, Simão de Cirene, que havia vindo à cidade para a Páscoa, e o obrigou a carregar a cruz. Você, pegue isso, ordenou brusca, apontando para a madeira ensanguentada.
Jesus olhou para este estranho com gratidão profunda e genuína, mesmo em seu estado extremo. Novamente, Longino ficou surpreso pela capacidade do homem de reconhecer bondade e responder com apreciação, mesmo enquanto caminhava para sua própria morte. Simão de Cirene, embora claramente relutante, pegou a crossbeam e a colocou sobre seus próprios ombros. Finalmente chegaram ao Gólgota, o lugar da caveira, uma colina árida e desolada fora dos muros da cidade onde Roma executava criminosos como exemplo terrível para qualquer um que pensasse em desafiar a autoridade imperial. O nome Gólgota vinha do aramaico Gulgalta, que significa crânio. Alguns diziam que o nome derivava da forma da colina, que de certos ângulos parecia um crânio humano gigante. Outros afirmavam que vinha dos muitos crânios de criminosos executados que branqueavam ao sol ali. 3 cruzes estavam preparadas, já firmemente plantadas no solo rochoso. A crucificação romana seguia um procedimento estabelecido, refinado ao longo de séculos para maximizar tanto o sofrimento quanto o impacto psicológico nos espectadores. Jesus seria crucificado no centro, flanqueado por 2 ladrões reais que haviam sido condenados junto com ele. A colocação central não era acidental, era uma declaração sobre o que Roma pensava de suas alegações de realeza. Longino observou enquanto seus soldados realizavam o trabalho brutal da crucificação. O procedimento técnico era grimly. Efficient. Primeiro, eles estenderam Jesus sobre a crossbeam que Simão havia carregado. Seus braços foram esticados ao longo da madeira, e então veio o momento que sempre testava até os soldados mais endurecidos, o som do martelo batendo pregos através da carne humana. Os pregos usados na crucificação eram piques de ferro de aproximadamente 15 centímetros de comprimento, quadrados em seção transversal para maximizar trauma. Eles eram martelados através dos pulsos, não das palmas das mãos como frequentemente retratado na arte posterior. A anatomia dos pulsos poderia suportar o peso do corpo. As palmas não poderiam. O local específico era entre os ossos do rádio e ulna, um lugar que evitaria a fratura dos ossos mas causaria agonia insuportável. Jesus não resistiu quando o esticaram sobre a madeira áspera. Ele não se debateu quando seguraram seus braços. Ele não gritou quando o primeiro prego perfurou sua carne e se cravou na madeira com um baque terrível. O som do martelo ecoando na manhã silenciosa fez muitos na multidão se encolherem, mas Jesus permaneceu estranhamente calmo. Longino havia supervisionado dezenas de crucificações, e nunca havia visto alguém suportar essa parte do processo com tal serenidade. Depois que os braços foram presos à crossbeam, a viga foi levantada e fixada ao poste vertical já estabelecido no solo. O movimento súbito conforme a cruz foi erguida enviaria ondas de agonia através dos nervos perfurados nos pulsos, mas novamente Jesus suportou isso sem os gritos usuais de sofrimento. Finalmente, veio a fixação dos pés. Os soldados posicionaram ambos os pés de Jesus contra o poste vertical e martelaram um único prego longo através de ambos, fixando-os à madeira. A posição forçaria o condenado a se erguer em seus pés perfurados sempre que quisesse respirar adequadamente, criando um ciclo terrível de sofrimento que poderia durar horas ou até dias. Quando levantaram a cruz e a deixaram cair no buraco preparado, o corpo de Jesus tremeu violentamente com o impacto. Os 2 criminosos crucificados ao lado gritaram de agonia, enchendo o ar com maldições e lamentos. Mas Jesus, embora claramente em dor excruciante, não emitiu um som de autopiedade. Foi então que Longino ouviu algo que o marcaria para o resto de sua vida. Em vez de amaldiçoar seus executores ou implorar por misericórdia, Jesus olhou para cima e disse com voz surpreendentemente clara: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdão. Para os soldados que haviam cravado os pregos. Para a multidão que exigia sua morte. Para Longino, que supervisionava tudo. O centurião sentiu algo se mexer profundamente em seu peito, uma sensação que não experimentava há anos. Quando foi a última vez que havia testemunhado tal compaixão? Quando foi a última vez que havia visto alguém responder ao ódio com amor? As horas passaram lentamente sob o sol escaldante. O dia estava claro e quente, típico da primavera em Jerusalém. Longino permaneceu em seu posto, observando, escutando,
começando a entender que estava testemunhando algo além de uma execução comum. A multidão permanecia grande, com pessoas constantemente chegando e partindo. Alguns vinham por curiosidade mórbida, outros por dever religioso ou político, e alguns por razões que eles próprios não compreendiam completamente. Durante a crucificação, era costume que posses do condenado fossem divididas entre os soldados responsáveis pela execução. As roupas de Jesus consistiam em uma túnica sem costura, tecida em uma peça desde o topo. Em vez de rasgá-la, os soldados decidiram lançar sortes por ela. Longino observou este procedimento de rotina, mas não participou. Algo sobre dividir as roupas deste homem particular o perturbava. Enquanto os soldados jogavam dados aos pés da cruz, Jesus continuou a falar. Sua voz, embora enfraquecida pela perda de sangue e trauma físico, carregava uma autoridade estranha que fazia as pessoas se calarem para ouvir. Quando um dos criminosos zombou de Jesus, desafiando-o a salvar a si mesmo, o outro ladrão o repreendeu severamente. Nem tu temes a Deus, estando na mesma condenação, disse o segundo criminoso ao primeiro. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então se voltou para Jesus com uma humildade que surpreendeu Longino. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta de Jesus enviou arrepios pela espinha de Longino. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que tipo de homem moribundo oferecia paraíso a um ladrão agonizante? Que autoridade este Jesus reclamava que lhe permitia fazer tais promessas? Longino tinha visto muitos homens morrer, e nunca havia testemunhado alguém enfrentar a morte com tal confiança sobre o que vinha depois. Ao meio-dia, algo sobrenatural aconteceu que mudaria para sempre a percepção de Longino sobre o que estava testemunhando. O sol desapareceu completamente, embora não houvesse eclipse programado para aquele dia. Trevas cobriram toda a terra, criando uma atmosfera de terror que fez muitos na multidão murmurarem com medo crescente. Longino havia visto batalhas sangrentas e eventos estranhos durante sua carreira militar, mas nunca havia experimentado algo assim. A escuridão não era natural, era densa, quase tangível, carregada com uma presença que fazia os cabelos em sua nuca se arrepiarem. O próprio ar parecia espesso com uma presença misteriosa e poderosa que desafiava a explicação racional. Durante essas 3 horas de escuridão sobrenatural, Jesus continuou a falar, mas suas palavras adquiriram um tom diferente. Longino se aproximou o suficiente para ouvir quando ele se dirigiu às mulheres que estavam ao pé da cruz. Maria, sua mãe, estava lá com várias outras mulheres e o discípulo João, que havia encontrado coragem para permanecer perto apesar do perigo. Mulher, eis o teu filho, disse Jesus à sua mãe, referindo-se a João. Então a João, eis a tua mãe. Mesmo morrendo, ele cuidava de outros, assegurando que sua mãe teria alguém para cuidar dela após sua morte. Esse ato de consideração familiar tocou Longino profundamente. Ele próprio havia uma mãe em algum lugar nas províncias do norte, uma mulher que ele não via há anos por causa de suas obrigações militares. Conforme as horas passavam, tornou-se claro que Jesus estava se aproximando do fim. Sua respiração tornou-se laboriosa, forçada. Na crucificação, a morte tipicamente vinha por asfixia. A posição dos braços esticados tornava impossível respirar adequadamente a menos que a vítima se elevasse usando os pés perfurados, criando um ciclo de agonia que eventualmente levava à exaustão completa. Perto da hora nona, 3 horas da tarde pelo sistema de tempo moderno, Jesus bradou com voz que surpreendeu todos pela sua força: Eli, Eli, lema sabachthani. As palavras estavam em aramaico, a língua comum da Palestina, e significavam Deus meu, por que me desamparaste? Alguns na multidão pensaram que ele estava chamando por Elias, o grande profeta que a tradição judaica dizia que viria antes do Messias. Um homem correu, embebeu uma esponja em vinagre azedo, a bebida comum dos soldados romanos, colocou-a numa vara de isopo e ofereceu a Jesus para beber. Mas Jesus recusou. Ele sabia que sua obra estava quase terminada, e não aceitaria nenhum alívio que pudesse interferir com o cumprimento completo de sua missão.
Longino observou essa recusa final de conforto com crescente admiração e perplexidade. Com a voz que ainda conseguia reunir, Jesus então gritou: "Está consumado." Não eram palavras de derrota, mas de triunfo, a declaração de alguém que havia completado com sucesso uma tarefa monumental. Então, levantando os olhos para o céu uma última vez, disse: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." Inclinou a cabeça e morreu. Naquele instante exato, a terra respondeu ao que havia acabado de acontecer. Um terremoto violento sacudiu Jerusalém, rachando rochas sólidas e abrindo túmulos. No templo, o véu massivo que separava o lugar santo do lugar santíssimo, uma cortina de tecido pesado que levava 300 sacerdotes para mover, se rasgou de alto a baixo, como se mãos invisíveis o houvessem dilacerado em dois. A multidão que havia zombado e gritado por crucificação agora batia no peito, aterrorizada pelo que havia presenciado. O mesmo povo que havia gritado "Crucifica-o", poucas horas antes agora sussurrava orações de medo e arrependimento. Muitos começaram a se dispersar rapidamente, como se fugissem de algo que não conseguiam compreender mas que os enchia de terror. Longino caiu de joelhos no chão rochoso. As palavras saíram de seus lábios antes que pudesse detê-las, carregadas com uma convicção que ele mesmo não compreendia completamente. Verdadeiramente este homem era filho de Deus. Aquela declaração mudou tudo. Um centurião romano, treinado para adorar os deuses do império e servir apenas a César, havia acabado de proclamar publicamente que um prisioneiro judeu crucificado era divino. Mas Longino não conseguia negar o que havia visto e sentido. Todos os seus anos de experiência militar, toda a sua exposição à morte e ao sofrimento, não o haviam preparado para testemunhar uma morte como esta. Outros soldados olharam para ele com surpresa e desconforto. Alguns sussurraram entre si, questionando se o centurião havia perdido o juízo. Mas aqueles que haviam estado mais próximos durante toda a execução também pareciam profundamente perturbados pelos eventos sobrenaturais que haviam testemunhado. O protocolo romano exigia que os corpos fossem retirados das cruzes antes do sábado judeu, que começaria ao pôr do sol. Como ainda era cedo na tarde, e os outros 2 criminosos ainda estavam vivos, chegaram ordens de Pilatos para quebrar suas pernas para acelerar a morte. Esta prática, conhecida como crurifragium, tornava impossível para as vítimas se levantarem para respirar, causando morte rápida por asfixia. Longino ordeno que sus soldados executassem a tarefa nos 2 ladrões, e o som horrível de ossos quebrando ecoou pela colina. Mas quando chegaram a Jesus, era óbvio que ele já havia morrido. Sua cabeça pendia para a frente, sem movimento, e não havia sinal de respiração. Para confirmar a morte conforme o procedimento militar romano, Longino pegou sua lança, uma asta de aproximadamente 2 metros de comprimento com ponta de ferro afiada, e perfurou o lado direito de Jesus. A penetração foi profunda, atravessando provavelmente o pericárdio e o coração. Imediatamente, sangue e água fluíram da ferida em quantidades que surpreenderam o centurião experiente. João, o discípulo que estava observando de perto junto com as mulheres, mais tarde escreveria com solenidade: "E aquele que viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que diz verdade, para que também vós creiais." Enquanto Longino olhava para sua lança manchada com aquele sangue sagrado, algo extraordinário aconteceu. A tradição da Igreja conta que seus olhos, que haviam sofrido de uma condição que turvava sua visão, possivelmente tracoma ou outra doença ocular comum entre soldados, foram instantaneamente curados quando o sangue e a água tocaram seu rosto. Mas a cura física foi secundária à transformação espiritual que ocorreu naquele momento. Sua visão física foi restaurada no mesmo instante em que sua visão espiritual se abriu completamente. Ali, no pé da cruz, sob céus ainda escuros dos eventos sobrenaturais, Longino finalmente compreendeu a magnitude do que havia testemunhado. Ele não havia executado um rebelde político ou um blasfemo religioso. Havia cravado sua lança no corpo do Filho de Deus. O homem que havia supervisionado a crucificação não era um criminoso comum, mas o Messias prometido, o Salvador do mundo, aquele que os profetas hebreus haviam predito por séculos. Caiu de joelhos novamente, mas desta vez não em choque,
mas em adoração. A transformação que começara com suas primeiras palavras de reconhecimento agora se completava em seu coração. Longino, o executor and recito, havia esse tornado longino, o crente. As escrituras não detalham cada momento que se seguiu àquela tarde transformadora, mas a tradição da Igreja e vários escritos antigos contam o que aconteceu depois na vida deste soldado romano extraordinário. Longino, abalado e perturbado pelo que havia testemunhado, não conseguiu simplesmente voltar à fortaleza Antônia e continuar com suas funções como se nada tivesse acontecido. Durante os dias que se seguiram, o sono o abandonou completamente. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto sereno de Jesus, ouvia suas palavras de perdão, sentia novamente o peso da revelação que havia recebido. A imagem de Cristo pendurado na cruz, silencioso e imóvel, mas de alguma forma triunfante mesmo na morte, o assombrava como um fogo sagrado que se recusava a se apagar. Seus colegas soldados notaram a mudança imediatamente. O centurião que havia sido conhecido por sua frieza profissional e eficiência brutal agora parecia distraído, perturbado, completamente preocupado com algo que não conseguia articular. Alguns assumiram que ele estava sofrendo do que hoje chamaríamos de trauma pós-combate, uma condição bem conhecida entre veteranos de muitas batalhas. Mas Longino sabia que o que estava experimentando era algo completamente diferente. Não era trauma, era iluminação. Não era colapso, era transformação. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele estava questionando não apenas ordens específicas, mas todo o sistema de valores que havia governado sua existência. Rumores começaram a circular por Jerusalém nos dias seguintes que apenas intensificaram sua crise interna. Sussurros de que o túmulo de Jesus havia sido encontrado vazio na manhã do domingo. Histórias fantásticas de que guardas no sepulcro haviam desmaiado de terror quando anjos apareceram. Relatos de que Jesus havia sido visto vivo por suas seguidoras, por seus discípulos, por pessoas que o conheceram bem. Para muitos, essas histórias soariam como fantasia ou wishful thinking de seguidores desesperados tentando lidar com a perda de seu líder. Mas Longino escutava em silêncio, e cada palavra penetrava profundamente em sua alma, acendendo algo novo em seu coração. Ele havia visto Jesus morrer. Havia confirmado pessoalmente a morte com sua própria lança. Se Jesus estava realmente vivo novamente, isso mudaria tudo. Ele sabia que não era mentira. Algo dentro dele sussurrava que a morte não havia sido o fim para aquele homem extraordinário. Quando ouviu os rumores de que alguns o haviam visto vivo, não ficou surpreso ou cético. Em vez disso, sentiu uma certeza silenciosa e poderosa crescendo dentro dele. Sim, era verdade. Jesus havia vencido a morte. Pela primeira vez em sua vida, Longino começou a verdadeiramente entender a fé. Não fé como superstição ou esperança vazia, mas fé como resposta a uma realidade que transcendia sua experiência anterior. Pela primeira vez, compreendeu o verdadeiro fardo da cruz, não apenas como instrumento de execução, mas como símbolo de sacrifício supremo. Entendeu o milagre do perdão, não como fraqueza, mas como poder transcendente. Compreendeu o poder magnífico da redenção, a possibilidade de transformação completa mesmo para alguém como ele. Finalmente entendeu quem era Jesus e o que sua morte significava para o mundo. A decisão de deixar o exército romano não veio de uma só vez, mas gradualmente, conforme as implicações de sua nova fé se tornaram claras. Como poderia continuar servindo um império que havia executado o Filho de Deus? Como poderia executar ordens que poderiam conflitar com os ensinamentos daquele que agora reconhecia como seu verdadeiro Senhor? Ele renunciou ao seu posto, uma decisão que chocou seus superiores. Centuriões experientes e competentes eram valiosos demais para o exército dispensar facilmente, e oficiais normalmente serviam até receber reforma honrosa após 25 anos de serviço. Renunciar voluntariamente, especialmente sem razão óbvia, era quase inaudito. Longino despojou-se de sua armadura de bronze polido, que havia usado com orgulho por tantos anos. Devolveu sua espada, o símbolo de sua autoridade e poder. Entregou seu bastão de comando de madeira de videira, que havia usado para disciplinar soldados e enforcar a vontade de Roma.
E sem olhar para trás, deixou não apenas o exército romano, mas toda a estrutura de poder que havia definido sua identidade por décadas. Assim começou sua jornada de fé, uma transformação tão radical quanto qualquer conversão registrada na história cristã primitiva. Juntou-se aos discípulos de Jesus, procurou aqueles que haviam conhecido o Mestre pessoalmente, e começou a aprender sobre os ensinamentos daquele que uma vez havia executado. Os discípulos inicialmente ficaram desconfiados deste soldado romano que afirmava ter encontrado fé ao pé da cruz. Romanos eram opressores, executores, inimigos da causa que eles representavam. Mas conforme ouviram seu testemunho, conforme ele descreveu em detalhes o que havia visto e ouvido durante a crucificação, começaram a reconhecer que Deus havia operado algo miraculoso na vida deste improvável convertido. Seu nome, Longino, começou a se espalhar entre os primeiros crentes. O centurião romano que havia liderado homens em nome do império agora caminhava descalço pelas estradas empoeiradas da Palestina, com o coração em chamas, proclamando um reino que não era deste mundo e um rei que uma vez havia ajudado a crucificar. A transformação não foi apenas espiritual mas completamente prática. O homem que havia vivido em barracas militares confortáveis agora dormia ao ar livre ou na hospitalidade de outros crentes. O soldado que havia comido rações militares regulares agora frequentemente jejuava e dependia da generosidade de comunidades cristãs para sustento. O oficial que havia comandado 100 homens agora se submetia humildemente aos ensinamentos de pescadores galileus e outros discípulos de Jesus. Por anos ele viajou pelas regiões da Capadócia e Cesareia na atual Turquia, áreas onde havia servido anteriormente como soldado mas agora retornava como evangelista. Sua mensagem era simples mas poderosa. Eu o vi morrer. Eu estava lá quando ele entregou seu espírito. Mas em sua morte, encontrei vida. Aquele que parecia derrotado havia realmente triunfado sobre o pecado, a morte e o poder do mal. Seu testemunho carregava uma autoridade que poucos outros poderiam igualar. Ele não pregava por teoria ou tradição transmitida, mas por experiência pessoal direta. Ele havia estado lá pessoalmente, havia participado dos eventos que agora proclamava, havia sido transformado por aquilo que havia testemunhado com seus próprios olhos. A mão que uma vez empunhara a espada em serviço do império agora corajosamente levantava a palavra do Evangelho em serviço do reino de Deus. Longino pregava as boas novas com o fervor de alguém que havia visto a realidade da ressurreição e experimentado pessoalmente o poder transformador da graça. Muitos criam por causa de seu testemunho, porque ele não era apenas qualquer pregador. Ele era o centurião que havia permanecido ao pé da cruz, o soldado que havia perfurado o lado de Jesus, o executor que havia se tornado evangelista. Mas Roma não perdoava facilmente aqueles que se afastavam de sua autoridade, especialmente oficiais de alta patente que haviam jurado lealdade ao imperador. O império havia investido significativamente no treinamento e desenvolvimento de Longino, e sua deserção foi vista não apenas como traição pessoal, mas como desafio ao próprio conceito de lealdade romana. Logo a perseguição se seguiu. Agentes imperiais começaram a rastrear seus movimentos, reunir evidências de suas atividades subversivas, construir um caso contra ele. Em uma sociedade onde o culto ao imperador era não apenas religião, mas teste de lealdade política, a proclamação de Longino de que Jesus era Senhor constituía traição direta. Longino foi finalmente preso durante uma reunião cristã. Na Capadócia, soldados romanos, homens que uma vez haviam servido sob seu comando, o cercaram e o prenderam em nome do império que ele havia abandonado. A ironia não foi perdida em ninguém presente, o ex-centurião sendo arrestado por aqueles que uma vez o haviam chamado de comandante. Durante seu julgamento, ele foi interrogado extensivamente sobre suas atividades desde deixar o exército. Autoridades queriam entender como e por que um oficial romano leal se tornará um pregador cristão subversivo. Eles ofereceram-lhe múltiplas oportunidades de renunciar à sua fé e retornar à lealdade imperial. Longino foi espancado brutalmente numa tentativa de quebrar sua resolução. Os mesmos métodos que ele havia uma vez usado contra prisioneiros cristãos agora foram aplicados contra ele. Mas o homem que havia testemunhado a paciência de Cristo sob tortura havia aprendido algo sobre suportar sofrimento com dignidade.
Ameaçaram-no com morte se ele continuasse se recusando a oferecer incenso aos deuses romanos e declarar lealdade ao imperador. Ofereceram-lhe liberdade, restauração de patente, riqueza e posição em troca de negar Cristo publicamente e retornar ao serviço militar. Mas Longino, com a paz de alguém que havia descoberto a verdade que transcende circunstâncias temporais, respondeu com fé inabalável: Eu servi Roma fielmente por muitos anos. Ele disse aos seus interrogadores. Mas agora sirvo um reino que não pode ser abalado, um rei que não pode ser derrotado, uma causa que não pode falhar. Quando ficou claro que nenhuma quantidade de tortura ou sedução mudaria sua posição, ele foi formalmente condenado à morte por traição. O mesmo império que uma vez o treinou como soldado, o promoveu a centurião, e confiou nele para executar sua justiça, agora o executaria como traidor. Levarão-no para fora da cidade onde havia pregado, e lá no topo de uma colina solitária que lembrava vagamente o Gólgota onde sua transformação havia começado, Longino foi decapitado. A execução foi rápida e eficiente. A morte de um soldado não a prolonge da agonia de um escravo rebelde. Longino morreu como mártir, não com medo ou arrependimento, mas com os olhos erguidos para o céu, espelhando aquele que havia visto levantar o olhar na cruz e dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Suas últimas palavras ecoaram as de seu Salvador: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Seu corpo foi sepultado por cristãos locais na região da Capadócia, e logo membros da comunidade cristã começaram a venerar sua memória como a de um santo. Muitos afirmaram que milagres e curas ocorreram em seu túmulo, e histórias de sua conversão dramática e martírio corajoso se espalharam por toda a igreja primitiva. Através dos séculos que se seguiram, a igreja reconheceu oficialmente Longino como santo. São Longino, aquele que viu, aquele que creu, aquele que morreu por aquele que primeiro morreu por ele. Sua festa é celebrada em 16 de outubro no calendário litúrgico, e ele é lembrado como o soldado romano que se tornou o primeiro gentil a proclamar publicamente a divindade de Cristo. Sua transformação ilustra uma das verdades mais poderosas do Evangelho: que ninguém está além da redenção, não importa quão profundamente esteja envolvido em sistemas de opressão ou violência. O homem que perfurou o lado de Cristo com uma lança tornou-se um dos primeiros a proclamar sua divindade. O executor tornou-se evangelista. O soldado romano tornou-se soldado de Cristo. A história de Longino ressoa através dos séculos porque fala a condição humana universal. Todos nós, de uma forma ou outra, participamos de sistemas que rejeitam ou crucificam Cristo. Todos nós, através de nossas escolhas e ações, contribuímos para o sofrimento do inocente. Todos nós precisamos da mesma transformação radical que Longino experimentou. Quando olhamos para sua jornada de executor a evangelista, vemos refletida nossa própria necessidade de conversão. Quantas vezes somos como esse centurião no início da história, cumprindo nosso dever, seguindo ordens, vivendo vidas que podem parecer normais na superfície, mas que na verdade nos mantêm distantes da compreensão real de quem Jesus é. Como Longino, todos nós temos momentos de encontro com Cristo onde somos forçados a tomar uma decisão fundamental. Vamos reconhecer quem Ele realmente é, ou vamos simplesmente continuar com nossas vidas como se nada tivesse acontecido? A diferença é que, ao contrário de Longino, não temos a desculpa de não saber. Temos os evangelhos, temos a história de 2000 anos de testemunho cristão, temos inúmeras oportunidades de entender quem Jesus realmente é. A lança que perfurou o lado de Jesus não foi apenas um instrumento de confirmação da morte, foi um símbolo profético do cumprimento das Escrituras. O profeta Zacarias havia escrito séculos antes: olharão para mim, a quem traspassaram. E João registrou cuidadosamente: e aquele que viu deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. O sangue que fluiu daquela ferida representava redenção. A água representava purificação. Ambos tocarem Longino, física e spiritualmente. O mesmo sangue que purifica nossos pecados também respingou no instrumento de nossa condenação. A mesma água que simboliza nossa purificação também fluiu da ferida que confirmou a realidade da morte de Jesus. Longino nos mostra que não importa qual papel desempenhamos na crucificação de Jesus, seja por nossos pecados diretos,
nossa indiferença moral, ou nossa participação em sistemas que rejeitam a Deus, ainda há esperança de redenção radical. Se o próprio homem que traspassou Jesus com uma lança pôde ser salvo, transformado, e usado por Deus para levar o Evangelho a outros, então certamente há esperança para todos nós. O centurião nos ensina que a conversão real não é apenas uma mudança de opinião ou ajuste superficial de comportamento, é uma transformação completa de identidade e propósito. Longino não apenas passou a acreditar em Jesus. Ele abandonou sua carreira, sua segurança financeira, sua posição social, tudo por causa do que havia descoberto sobre a verdade. Sua fé custou-lhe literalmente tudo, incluindo sua vida. Mas considere cuidadosamente o que ele ganhou em troca. Ele passou da escuridão espiritual para a luz da verdade, da morte espiritual para a vida eterna, de servir um império temporal que eventualmente cairia para servir um reino eterno que nunca passará. Ele trocou uma carreira que terminaria inevitavelmente com a morte por uma herança que duraria para sempre. Sua história também nos ensina sobre o poder transformador do testemunho pessoal. Longino não pregava teologia abstrata ou filosofia acadêmica. Ele compartilhava o que havia visto com seus próprios olhos, experimentado em primeira mão. Eu estava lá, ele podia dizer com autoridade absoluta. Eu vi ele morrer. Eu vi os sinais sobrenaturais. Eu experimentei sua divindade pessoalmente. Esse tipo de testemunho tem um poder que nenhum argumento acadêmico pode igualar. Que perguntas a história extraordinária de Longino levanta em sua própria vida? Você reconhece Jesus como ele é verdadeiramente, ou ainda está cumprindo ordens de outros poderes e autoridades? Você está disposto a abandonar a segurança e a posição por causa da verdade que descobriu? Você tem experimentado a transformação real que vem de um encontro genuíno com Cristo? A jornada de Longino de executor a evangelista, de soldado a santo, de assassino a mártir, nos desafia a considerar nossas próprias transformações potenciais. Talvez você se identifique com sua posição inicial, cumprindo o dever, seguindo ordens, vivendo uma vida que parece normal, mas que na verdade o mantém distante de uma compreensão real de quem Jesus é. Ou talvez você se identifique com seu momento de reconhecimento, aquele instante quando a verdade se torna inegável e você é forçado a tomar uma decisão sobre o que fará com Jesus. Ou você pode estar em algum lugar no meio de sua jornada de fé, aprendendo como viver essa nova identidade em um mundo que frequentemente se opõe à verdade que você descobriu. Independentemente de onde você esteja nessa jornada, a história de Longino oferece tanto esperança quanto desafio. Esperança porque mostra que ninguém está além da redenção, não importa quão profundamente esteja envolvido em sistemas de opressão ou violência. Desafio porque nos chama a uma fé que pode custar tudo, mas que vale muito mais do que qualquer coisa que possamos sacrificar. O sangue e a água que fluíram do lado perfurado de Jesus ainda têm poder hoje para transformar executores em evangelistas, soldados em santos, céticos em crentes. A mesma graça que tocou Longino naquele dia no Gólgota está disponível para todos nós que reconhecem nossa necessidade e respondem com fé. Obrigado por acompanhar mais uma história extraordinária e transformadora aqui no canal Histórias da Bíblia. Se esta narrativa da conversão dramática de Longino tocou seu coração como tocou o meu, considere se inscrever para não perder outras histórias que revelam o poder transformador da fé e da graça de Deus. E conte-nos nos comentários, que momento da jornada de Longino mais impactou você? Você já teve um encontro com Cristo que mudou completamente sua perspectiva de vida? Como essa história desafia você a reconsiderar sua própria resposta ao chamado de Jesus?